E aí, rapaziada do meu canal, como vocês estão? Bom, nós estamos num cenário muito diferente, mas nós precisamos fazer esse vídeo, um compromisso aqui do nosso canal, né? Então, vamos sem mais delongas, vocês já estão vendo a tela do meu computador e vocês vão visualizar comigo o resultado de VEG, tá? Nós vamos abrir o arquivo aqui PDF, na verdade, melhor abrir aqui, né? Bom, o resultado de VEG, segundo trimestre, ele veio como o esperado, tá? Então ele veio aqui como nós estávamos meio que observando que seria, tá? Então nada demais acontecendo aqui para o resultado da VEG. Então nós vamos acompanhar esses resultados a partir de agora, inaugurando, né, a nossa agenda de resultados, tá ok? Então vamos aqui para o nosso desenho, né? Então, nós podemos observar aqui é que a receita ela veio com queda, né, de 0,6 inferior, então a receita líquida está sofrendo um pouquinho. Como nós já tínhamos ciência, né, e o EBITDA também vem um pouco inferior, mas o retorno sobre o capital investido continua muito alto, né? E a mensagem da administração aqui ela é muito simples, né? O crescimento no mercado externo foi muito bom, mas o dólar continua a desvalorização do dólar ante o real continua machucando um pouco a companhia, né? E eles seguem com, mesmo com os desafios no cenário global, que é o que eles escrevem aqui, né? Eles seguem confiantes no modelo de negócio deles. Existe, existe bom avanço, né? Então, nós temos aqui um resultado que foi anunciado, de certa forma, no primeiro trimestre e não tem nada demais acontecendo aqui neste trimestre, tá? Então, aqui, ó, a avaliação que nós queremos ver é o AH, né? Então, é esse daqui, tá? Então, receita, o retorno sobre capital investido aqui variando para cima, né? 0,7 pontos percentuais aqui no semestre, né? E aqui no trimestre também, você consegue ver que a receita no mercado externo avançou 2%, enquanto o interno regrediu 5%. E aí o lucro líquido eh, acaba regredindo aqui 2%, mas você vê que o mercado externo em dólar, ele cresceu 2 dígitos. Então é lá onde o mercado tem crescido mais para a VEG, mas a desvalorização do dólar ante ao real faz com que o lucro líquido varie um pouco para baixo, o EBITDA naturalmente varia um pouco para baixo e o lucro por ação também variando um pouco para baixo, tá? E aí nós vemos aqui a receita operacional líquida, né? Então veio em 10 bilhões aqui. Você vê que é, um, é uma escada, né? Uma escadinha. É uma receita que já vem vindo em 10 bilhões por trimestre há algum tempo, né? Mas se você for comparar aqui com o segundo trimestre, o trimestre no ano passado veio já com 10 bilhões, né? Então você vê aqui que ano passado a empresa foi uma máquina de ganhar dinheiro, né? E este ano nós sabemos que isso foi altamente influenciado pelo projeto lá da energia solar, né? Lá na transmissão. Na geração, né? Na geração de energia. Então você vê que por mercado, né? O que mais nos interessa aqui é o AC, né? Que é esse aqui do final, né? Você vê que no mercado externo um avanço de 14%, na América do Norte 20%, na Europa 16%, né? Uma empresa global com bons desempenhos nos principais mercados e nos mercados menores um pouco diferente, né? E aí eles até falam aqui, ó, nessa frase aqui, ó, da desvalorização do dólar, né? O dólar estava 5,67 ano passado e agora ele está 5,5. Então, 10% de desvalorização ante o real, né? Aí passa, né? O release de resultado da VEG é sempre muito simples, não tem segredo. Nós não temos a apresentação, nós temos essa desvantagem aqui, mas você consegue ver por área de negócio, né? Então, nos equipamentos eletroeletrônicos industriais, um bom avanço no mercado interno, um avanço tímido aqui no mercado externo, né? Em relação ao trimestre. Então, você consegue ver que está acontecendo uma boa construção de carteira de pedidos, boas entregas, né? E essa aqui é a maior participação da receita, né? 51%. E aí vem a geração e transmissão, que tem uma relevância forte também na geração de receita, 36%, onde o mercado interno sofre 22%, né? Então, só no ano passado foram 2 bilhões nessa receita, enquanto nesse ano foram 1 bilhão e 600. Então, essa queda aqui
é a que está puxando a receita da VEG para baixo. Então, existe uma forte base de comparação e aí não tem muito o que fazer, né? Ah, nós vamos aqui para o mercado externo foi também um bom crescimento, né, de 5% aqui. Então está acontecendo lá oportunidades ligadas ao reforço da infraestrutura da rede elétrica nos Estados Unidos. Tem coisas rolando com data center, né? Então tá tudo certo lá no mercado externo para geração, transmissão e distribuição, que é o famoso GTD. Aí vem os motores comerciais, né? Motores comerciais indo até bem no mercado interno e um pouco mal aqui na, no mercado externo, né? Aí eles falam da variação cambial novamente, né? Tintas e vernizes com avanço nos dois mercados, quente, né? Até para o mercado interno, mas aqui você já vê que a participação na receita não é tão alta, né? E aí eles começam a abrir pelos custos dos produtos vendidos, né? Qual que é a boa notícia? O CPV não aumentou, teve variação, não teve variação de um ano para o outro, então veio praticamente a mesma coisa, mas o que caiu foi a receita, né? Então a receita caiu 0,6 e a margem bruta sofreu esse mesmo impacto aqui. Então você vê que eles têm tido uma demanda diferente com as despesas deles, com esses custos dos produtos vendidos, com muito pessoal, né? Então o pessoal aqui, e material, né? Material também tem aumentado, se você for olhar aqui, ó. Mas o pessoal também tem grande participação aqui, mudança, né? Porque eles estão aí fazendo muitas aberturas de fábricas e por aí vai. As despesas gerais administrativas aí variando pouco, né? Nada demais acontecendo. E aí o EBITDA a gente sabe que ele varia um pouco para baixo, muito por causa dessa variação aqui negativa de 0,6%, apesar do EBITDA ter variado 2,1 para baixo, né? Você vê que tem um impacto aqui das despesas de vendas gerais administrativas, mas nada demais, tá? Muito tranquilo aqui esse aumento sobre o primeiro trimestre de 26, um aumento de 4% sobre o segundo trimestre, né? Então, olhando para quanto isso representa da receita líquida, é muito tranquilo, vai continua sendo uma empresa excelente, né? Aí o resultado líquido, né? Ele retrai aí 2,1%, com todas as ressalvas. Tem aí a questão da desvalorização do dólar ante ao real e tem também a questão da forte base de comparação, né, na geração, transmissão e distribuição, né? Então, enfim, a empresa continua fazendo o seu papel de ser extremamente geradora de caixa. 2 bilhões gerados até junho, resultado de bons indicadores de giro, de indicadores de giro, de capital de giro, né? E mesmo com o investimento cavalar nesse trimestre, né? Investimento muito forte de 1 bilhão e 400 aqui, ó. Você vê que a empresa consegue terminar com mais caixa do que o ano passado, apesar de no ano passado ter tido um pouco mais de receita, né? Então, a empresa segue fazendo muito bem o seu papel de gerar caixa e de ser aí uma empresa que consegue retornar muito sobre seu capital investido. 33% é um número muito, muito excelente. Aqui os investimentos, como eu falei com vocês, né? Então, teve aqui o maior nível de investimento aqui já nesse segundo trimestre, 800 milhões quase, enquanto no ano passado era de 600 milhões. E aí você vê que o investimento no exterior tá bem dividido, né? Nada demais. Aí P&D. Aqui a disponibilidade de endividamento, né? Então você vê que a empresa que não tem muita dívida, tem mais caixa do que dívida, muito tranquilo também. Nada demais aqui acontecendo com o VEC. E aqui ela distribuiu alguns dividendos, né? Alguns juros sobre capital próprio. E aí nós temos aí a teleconferência para amanhã, né? Mas enfim, é um resultado muito tranquilo de VEG, já anunciado. Nada demais aqui acontecendo com a companhia. E a gente passa aqui para a visão da DRE, né? No caso daqui do consolidado, né? Então você vê aqui que a nossa principal variação é esse AH aqui, né? Então você vê aqui que a receita vem caindo um pouquinho, e o lucro bruto cai um pouquinho muito por causa dessa queda da receita. E aí você vê a despesa geral administrativa aqui, ó, avançando 10%. E aí você vê o lucro caindo aqui 2%, mas nada do que a gente não esperava para esse segundo trimestre. Parece que o ano de verdade de crescimento, né, nessas coisas vai
acontecer lá para o terceiro trimestre para a WEG, né? E aí vem aqui o acumulado, o balanço patrimonial, e aí nós fechamos o nosso resultado. Qual que é a ideia agora? Nossa ideia é vir aqui, vamos olhar se tem, vamos renovar a nossa nota, ela é a nota 5 absoluto, né? Importante, é uma empresa, continua sendo uma empresa boa, mesmo com todas essas questões de forte e baixa comparação e a desvalorização do real, do dólar ante ao real, né? Então continua sendo uma empresa de muita excelência. Deixa eu ver se alguém deixou. Ah, vamos olhar aqui pro que a IA fala, né? Do resultado, né? Então, você vê aqui que ele toma a mesma conclusão, né? Então, a receita caiu muito por causa do GTD e também teve a valorização do real frente ao dólar, né? Ou desvalorização do dólar. O EBITDA aqui caiu mais ou menos muito por causa desse aumento dos custos, né? Nada demais também. Resultado financeiro consolidou uma despesa líquida, né, de 25 milhões, né? Nada. Aqui, isso aqui é importante, ó. O resultado financeiro foi um pouco negativo, né? Se a gente volta aqui para o DRC, para a DRE, né? Vamos olhar aqui, ó. Então, a receita financeira foi a despesa. A despesa foi aqui tá nos 6 meses, né? Vamos olhar no trimestre. Aqui a despesa. A despesa teve um impacto mesmo, ó. Se for olhar, na verdade, não vejo nada demais aqui não. Beleza. Então, o lucro líquido com margem líquida caindo muito por causa dessa questão, né? Fluxo de caixa muito forte no trimestre. Falamos disso, né? Muito CAPEX, né? Mesmo com muito CAPEX. E aí, o caixa líquido de 3 bilhões e 74, né? Ano passado era 3 bilhões, então mesmo gerando um pouquinho menos de receita, a empresa consegue gerar mais caixa, né? Resultado excelente, né? Então, muito por causa da questão do dólar, que veio aqui essa queda no lucro, nada demais assim, realmente. A empresa segue fazendo o seu ótimo trabalho, nada demais acontecendo. Aí o Asvig aqui falando sobre a WEG, né? Resultado muito forte em dólar, apesar da queda na geração solar para o interno, né? E mesmo com um cenário complicado, resultados excelentes, beleza? Então, aqui o fundamentei. Aqui não vem com o nome, né? Esperava um resultado pior. Empresa excelente, só aparece nas notícias quando sai o balanço. Zero rolos. Zero rolos. Não tem. VEG é difícil ter rolo, né? Então é isso, beleza. Então vamos escrever o nosso famoso comentário. Primeiro comentário do trimestre de 2026. Do segundo, né? E nós voltamos em breve. Até daqui a pouco. Bom, maravilha. Então vamos iniciar aqui com os resultados do segundo trimestre, né? Sempre fazemos esse resuminho aqui no Fundamentei. Então, receita com leve queda, né? Isso é reflexo da forte base de comparação em geração, transmissão e distribuição e da valorização do real ante ao dólar. Então, não tem muito estresse aqui. Eu até comentei mais para baixo, é impressionante como a empresa consegue segurar a receita, né? Então, CPV quase que sem variação, só um leve aumento aí com o custo com o pessoal, que é super esperado, dado a abertura de fábricas que eles têm feito ao longo do tempo, né? As despesas gerais e administrativas até subiram um pouco, mas não foram elas as responsáveis por fazer com que o lucro variasse para baixo, né? A geração de caixa da companhia é absurda, é impressionante como a empresa consegue acumular caixa no período, impressionante como consegue executar um excelente trabalho, né? O CAPEX maior, muito equilibrado entre os dois mercados, a companhia segue investindo, sem muitos detalhamentos do que tem feito no press release, mas imagino que sejam aqueles investimentos que nós já imaginamos que sejam, né? O pessoal lá de Betim, a fábrica no México, né? Tem muitas coisas por sair aí com o VEG. E aí o lucro líquido acaba recuando um pouco, né? Isso é reflexo aí já do recém-falado, da forte base de comparação e também da valorização do real ante ao dólar lá no mercado interno, por ser uma empresa que também fatura em dólar, né? Então tem essa questão toda. E eu achei de verdade o resultado super em linha, dado aí o que falaram no primeiro trimestre, né? Também teríamos uma forte baixa de comparação com o trimestre anterior com relação ao GTD, né? Então temos que tentar sempre para a qualidade da companhia gerar caixa, ela segue fazendo
bons investimentos, acima de tudo, expandindo a companhia, expandindo a capacidade fabril e conseguir segurar a receita em um cenário extremamente desafiador no cenário macroeconômico global, né. Então, sem estresse, realmente, resultado excelente da WEG, não tem nada do que se estressar com essa leve queda na receita, no lucro, na margem EBITDA, mas a empresa consegue retornar muito sobre o capital investido, né, no ROIC, né. Então, muito tranquilo, tá? Sem estresse e lembre-se sempre, esse é o canal Lenda em Movimento. Estamos aqui num cenário totalmente adverso, mas gravando o vídeo para vocês, deixando aqui em primeira mão o nosso resultado de VEG. Então, muito obrigado por você que me acompanha até aqui. Se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha e nos siga para mais análises que vão começar a pipocar nas próximas semanas. Então, análise do trimestre que vão acontecer e muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!